A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar funciona de segunda a sexta, de 13h30 às 16 horas na Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e amigos do programa Espiritismo está no ar. É um dia ótimo para renovações de alegrias e esperanças. E afinal estamos no mês de dezembro, que é o mês do nosso Senhor. Fiquem todos na paz de Jesus e vamos ao nosso estudo de hoje, Pedrosa. Sim, Guaraci, vamos ao estudo e hoje falando Eu vos darei repouso. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, neste mês de dezembro, a comunidade cristã no mundo comemora o vosso nascimento. É uma pena que quase todos esses que comemoram, que festejam, que celebram, não sabem o verdadeiro sentido da vossa vinda ao mundo físico. Se soubessem, com certeza, as comemorações seriam menos regadas a bebidas, a gritos, até brigas, a drogas alucinógenas, a encontros sem muitas propriedades morais, éticas. Um dia o mundo vai entender isso. O que representa a vossa vinda ao mundo físico, para trazer a mensagem de Deus, como o Senhor mesmo nos disse: tudo que eu vos falo, porque Deus me mandou dizer. Então, amigos que estão aqui conosco, busquemos entender essas mensagens de Jesus, e principalmente a mensagem maior do Natal: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando Eu vos darei repouso. Vindo a este mundo, Jesus deparou-se com uma humanidade marcada pela opressão, vítima da maldade e ansiosa de libertação. Esta realidade era patente, sobretudo entre os mais pobres daquele tempo, ao mesmo tempo em que eram oprimidos pelos romanos que ocupavam o país e eram vistos com desprezo pelos fariseus e mestres da lei, por não se dedicarem à religião de uma religião feita de observância escrupulosa de preceitos irrelevantes. Então, não só o Império Romano, que os dominava, como também as doutrinas farisaicas, preconceituosas. Sua pobreza era vista por alguns como sinal de castigo divino, já que um dos sinais da bênção divina era exatamente a posse de muitos bens. Em suas aflições não tinham a quem recorrer, pois os grandes do país só sabiam explorá-los sem lhes oferecer nada em troca. O que vem acontecendo hoje, algumas doutrinas dentro do próprio cristianismo pregam a teologia da prosperidade material,
Exatamente o contrário do que o Cristo veio pregar aos homens: não junteis os tesouros na terra. E ficam aí propagando essa teologia da prosperidade material. A presença de Jesus trouxe alento para os pobres. O reino anunciado por ele fundava-se em relacionamentos fraternos e não admitia a opressão de uns pelos outros. Sendo um reino de igualdade, ficava superada a visão classista que privilegia alguns e marginaliza os demais. No reino, os pobres eram bem-aventurados e não malditos, como se pensava. Jesus, em suma, propunha-se a aliviar a carga pesada imposta sobre os mais fracos. Quem se aproximasse dele haveria de encontrar repouso para suas aflições. Senhor Jesus, que eu saiba assumir com alegria teu jugo suave e possa encontrar junto de ti libertação, repouso que me aflige. Então é o momento de pedirmos sempre a Deus e a Jesus nos momentos difíceis. A figura impressionante de João Batista deu margem para Jesus explicar a dignidade dos discípulos do reino. Sem sombra de dúvida, João foi uma figura ímpar. Sim, João é aquele Elias anunciado no Velho Testamento, que viria para abrir os caminhos para a vinda do Messias. A radicalidade com que exerceu seu papel de precursor foi exemplar. Seu estilo de vida era uma clara demonstração de que não pactuava com mundanalidades. Sobretudo, possuía uma tal liberdade interior que o levava a não hesitar quando se tratava de denunciar o pecado e a injustiça, sem temer quem estava sendo denunciado. É compreensível que Jesus o tenha considerado o maior dentre os nascidos de mulher. Sim, João tinha uma coragem relevante. Mesmo com toda a opressão do Império Romano, dos fariseus, ele não pensava, ele não temia em bem dizer as verdades. Apesar disso, o menor discípulo do reino pode se considerar como maior que João Batista. Por quê? Porque o Batista permaneceu no âmbito da esperança, preparou o advento do reino de Jesus sem ter se tornado discípulo do reino. Em muitos aspectos, o reino superou suas expectativas e foi além do que ele pregava. Na pessoa de Jesus, esse reino concretizou em forma de total senhorio de Deus e consequente entrega amorosa de si mesmo ao serviço da humanidade. Daí a possibilidade de um discípulo mais consistente, não mais provisório, mas definitivo, que pôde continuar o reino anunciado por Jesus, foi muito maior quem permaneceu no imediatismo escatológico próprio da pregação de João. Nesse sentido, o menor discípulo do reino é maior do que João. O próprio Cristo afirmou isso. Apesar de toda a importância do Batista ter anunciado a vinda do Messias, mas ele ficou aqui naquele imediatismo, enquanto outros propagaram o Evangelho de Jesus, levaram a outros países, como Paulo de Tarso e outros mais. Senhor Jesus, que a consciência da minha dignidade de discípulo do reino me faça maior no amor e no serviço ao próximo. Pois o advento de Jesus não foi bem-vindo por todos. Houve quem o rejeitasse de maneira sistemática numa postura de total fechamento. Sim, se nós estamos no século XXI e até hoje muitos não aceitam o Cristo, imagina aquela época. O mestre denunciou o espírito de contradição e a má vontade que se escondia atrás dessa atitude. João Batista também havia sido rejeitado pelas mesmas pessoas, mas por motivos contrários àqueles aplicados a Jesus. O Batista foi criticado por não comer nem beber. Jesus, por sua vez, por comer e beber com toda a liberdade. João foi chamado de possesso e Jesus de comedor e beberrão. A vida de penitência de João não era vista com bons olhos, e o mesmo se passava com a solidariedade de Jesus em relação aos marginalizados e pecadores de sua época. Qualquer que fosse a proposta, esse tipo de gente tinha motivos para refutá-la. Então, qualquer coisa era demais para eles, sempre criticando, Um que fazia de menos, outros que fazia de mais, e ficando eles, então, todos estão errados. A denúncia dessa mentalidade deve ter soado aos ouvidos dos discípulos, especialmente dos sistematicamente críticos, com um alerta. O reino deve ser acolhido com benevolência. Ao invés de buscar argumentos para justificar sua acomodação, o discípulo pergunta-se o que pode fazer para viver a proposta do reino de maneira mais radical, assumir o testemunho de Jesus como modelo de fidelidade ao Pai e ao reino, e na vida de Jesus encontrar inspiração. O discípulo
sabe qual é a maneira mais conveniente de comportar-se diante de Jesus. Senhor Jesus, que eu saiba acolher com benevolência o reino anunciado por Ti, sem medo de cada dia mais conformar minha vida ao Teu projeto. Então esse deve ser o objetivo de todos, né? A expectativa messiânica do tempo de Jesus mesclavam-se de uma série de elementos, dentre os quais a crença que, por ocasião da vinda do Messias, o profeta Elias haveria de retornar. Era bem conhecida a história do profeta arrebatado aos céus num carro de fogo. Por não ter morrido, como qualquer ser humano, difundiu-se a esperança de que ele voltaria no fim dos tempos, indicando assim o que a vinda do Messias estava próxima. Isso é um erro muito grave, né, de tradução. Na verdade, ele morreu sim, como todos nós. Ele teve a sua cabeça cortada às margens do rio Quizon, ele que perseguia os sacerdotes de Baal e chegou a matar vários deles também pela espada. Jesus não negou esta tradição, entretanto ofereceu uma pista para indicar que ele já havia realizado na pessoa de João Batista. A ação precursora dele em relação a Jesus correspondia à do Elias, em vista do Messias vindouro. A conclusão era evidente: Jesus era o Messias esperado por Israel, deveria, pois, ser aceito e acolhido como tal. Então, na verdade, João Batista era o Elias reencarnado. Entretanto, o mestre não se adaptou aos esquemas messiânicos do povo. Se, por um lado, sua presença assinalava o fim de uma era, por outro, introduzia na história humana um tempo novo. Ele superou a agitação messiânica, propondo aos discípulos um ideal de fraternidade fundado na misericórdia e no serviço desinteressado aos irmãos. Igualmente, recusou-se a responder questões de curiosidade e de um número dos que seriam salvos. Desta forma, rompeu com o messianismo popular, dando margem para os seus discípulos assumirem sua vida e sua missão com mais seriedade. Senhor Jesus, não me deixes contaminar pelos preconceitos e preocupações escatológicas, antes que eu esteja sempre voltado para o compromisso de transformar o mundo pelo amor. Então, continuando aqui nossas reflexões dessa noite, a pessoa e a missão de Jesus é que definiram a identidade de João Batista. Este foi enviado por Deus para ser testemunho da luz. Mediante sua pregação, muitas pessoas teriam a chance de chegar à fé e serem iluminadas pela luz que é Jesus. A atividade de João preparava a chegada de Jesus, predispondo as pessoas para recebê-lo. Tem uma informação aqui, sabe, Pedro, que você até estava comentando, que João não foi discípulo de Jesus, não fez parte, né, daquele contexto apostólico. A gente pode pensar, né, numa proposta de entender isso aí. É o seguinte: Jesus disse, né, que dos filhos de mulher, João é o maior deles. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele descreve uma conversa de Jesus com João quando eles eram meninos, porque eles eram primos e mais ou menos nascidos na mesma época. E um dia Isabel foi visitar Maria. Isabel morava em Jerusalém e foi visitar Maria em Nazaré. E Humberto de Campos descreve que os meninos, né, foram para um cume de uma montanha lá em Nazaré e ficaram conversando muito tempo, os dois meninos. E que Jesus apontava a imensidão e falava alguma coisa para João. Então isso é muito enigmático, né? E depois Jesus dizer que ele era o maior dos filhos de mulher. Então veja você, penso eu, né? Não sei se você concorda, que João fazia parte do projeto de Jesus. Ele veio como um precursor, um arauto, né, a informar os homens que o reino de Deus estava se chegando na terra, na figura do Senhor Jesus. Então ele foi um trabalhador dos planos espirituais junto a Jesus. E aí ele fala assim, olha, quando ele faz aquele processo do batismo, que aquilo tem que ser bem analisado, ele fala assim, eu vos batizo com a água, mas chegará aquele que os batizará com fogo. O fogo é um sólido platônico que a gente tem que entender
que é uma convecção energética muito forte e que atua na área do coração humano. Dessa forma, João veio mostrar que Jesus estaria inaugurando no mundo o reino crístico, e que todos se preparassem para ele. Então, João foi aquele trabalhador do Cristo, vindo com ele dos planos espirituais para juntos realizarem essa tarefa bem interessante. E quando chegou a hora de Jesus, o que aconteceu? João foi embora. Decapitaram ele, né? Naquela infelicidade de Herodes. Decapitaram João. Aproveitou que resolveu um problema dele com a lei também, porque ela mandou decapitar o sacerdote de Baal. E aí, resultado, fechou o ciclo João, aqui no plano físico. Provavelmente ele retornará, mas aí já será num outro momento, numa outra situação. Então você vê que toda a vinda de Jesus ao mundo físico foi extremamente planejada, foi buscada assim, detalhe por detalhe, assim como se realizam os grandes eventos do universo. É tudo detalhe por detalhe, constituindo um grande projeto, um grande holograma. Daí é que a gente deve pensar João Batista. João Batista, aquele que veio com o Senhor Jesus dos planos superiores para juntos, cada um na sua forma, na sua condição, trabalhar a chegada ao mundo desse futuro que nos aguarda, né? O pressuposto de seu ministério era que a humanidade estava mergulhada nas trevas e, por isso, vagava errante pelo caminho do pecado e da injustiça. Se não lhes fosse oferecida uma luz, não teriam condições de superar essa situação. Entretanto, o Pai decidira resgatar o ser humano para a vida e o fez por meio de seu Filho Jesus, cujo ministério consistira em ser a luz para o ser humano, mostrando-lhe o caminho para o nosso Pai. É importante considerar também que as pessoas que habitavam o planeta na época de Jesus, muitos eram exilados, que vieram de outros planetas, principalmente Capela. E aí essa proposta, né? Então vamos resgatar esses espíritos que já erraram demais e agora precisam de um novo encaminhamento. E muitos foram resgatados. A própria civilização hebraica era um braço desses exilados. Então precisava resgatar isso, porque os do Egito estavam já sendo resgatados, os da Índia também, né? Os ários precisavam realizar uma tarefa muito grande, que é de conquistar territórios, né? Formatar o mundo como nós temos hoje. E com certeza dentro dessas atividades, e por eles ajudarem muitos primitivos da terra, também fizeram seus resgates. E os hebreus tinham que fazer esse resgate através da mensagem do Mestre Jesus, uma vez que eles foram o povo escolhido para recebê-lo. João Batista compreendeu este projeto de Deus e se colocou a serviço dele. Sua condição de servidor do Messias estava arraigada em sua consciência. Não cedeu à tentação de pensar em si mesmo, além do que correspondia ao plano de Deus. Não lhe cabia nenhuma das identificações do Messias, em voga na teologia popular. Ele não era nem o Messias, nem Elias, nem algum dos profetas. Era simplesmente um servo de Deus e do seu Messias. Aí está a explicação do que nós dissemos antes. Ele era servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Com certeza, João Batista ocupa alguma posição de destaque na administração do planeta junto ao Senhor Jesus. Era simplesmente um servo de Deus, né, e seu Messias. Esse título era suficiente para defini-lo. Tudo mais não passava de especulação. Veja que coisa interessante. Quando nós refletimos sobre a teologia sob o ângulo da espiritualidade, fica diferente, sabe, minha gente? Muito diferente. Porque a teologia, basicamente,
ela se contextualiza dentro daquilo que foi oferecido ao mundo pelas religiões, pela história das religiões, pela história da filosofia, né? E pelos acessos que a sociedade humana encarnada teve acesso, né? a grandes informações, a pergaminhos, a escritos, né? Que foram sendo encontrados aí ao longo do tempo. Mas a espiritualidade, ela é diferente, por quê? Porque ela tem informação mais completa, mais própria para o nosso entendimento. Então, se você busca entender João Batista e Jesus, você vê que um trabalha com o outro, que era diferente dos apóstolos. Os apóstolos foram pessoas buscadas na comunidade, pescadores, tinham estafetas, né? Tinha até comerciantes. Então foram pessoas do povo, trazidos, escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos. Tinham recursos muito grandes no campo da fidelidade, no campo do amor, no campo da proposta que Jesus trazia. Mas João Batista veio com o Senhor Jesus dos planos superiores, né? Para juntos, né? Cada um fazer a sua missão. João Batista prepara o terreno, ou seja, pede para que a gente limpe as veredas dos nossos erros, né? Dos nossos rios aí inundados ainda de lamas, porque vinha chegando a grande mensagem da participação do mundo, do homem, nos projetos superiores. Então a teologia difere. A teologia vai um pouco além, vai um pouco acima, porque ela vai buscar na espiritualidade todo o seu fundamento para que nós possamos entender de fato como é que as coisas funcionam, como é que Deus gere a sua criação e os seus filhos superiores, amando, a comando dele, ajudam a humanidade iniciante no processo da evolução. Então isso tudo é muito bom de saber, sabe, meus amigos, minhas amigas. A gente fica mais ligados, né? A nossa proposta, a nossa necessidade de crescermos para Deus. Não é isso, amigo Pedrosa? Muito bem, Guaraci, muito bem explicado também. E vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Os inferiores. Os cães são considerados os melhores amigos do homem, mas algumas raças são especialmente agressivas. O Pitbull, por exemplo, que foi desenvolvido na Inglaterra no século XIX, a partir da seleção de cães vencedores de brigas de animais, é um briguento por natureza. O Rottweiler não deixa de assustar. A pressão de sua mordida chega a 2 toneladas. Embora a genética influa no comportamento animal, o que especialistas garantem é que os responsáveis pela violência dos cães são os seus donos. Sabe-se de cachorros especialmente treinados para a agressão. Dizem que o objetivo é proteger o dono e seus valores. Por vezes, no entanto, ele acaba agredindo pessoas inocentes ou descarregando seu estresse sobre uma criança desprevenida e descuidada. Há os que apreciam passear com suas pequenas feras pelas ruas, alheios ao perigo ambulante. Orgulham-se da sua ferocidade. Contudo, os cães agressivos poderiam ser educados desde suas primeiras semanas de vida, não fosse o egoísmo dos homens. E não é somente com os cachorros que agimos de forma incorreta. Embora a proibição e o zelo das autoridades, descobre-se vez ou outra animais selvagens confinados em apartamentos ou espaços muito pequenos. São tartarugas que acabam com seus cascos amolecidos pela falta de cuidado e ausência de local adequado à sua natureza. São saguis estressados por viverem em gaiolas pequenas ou encerrados em áreas de serviço em edifícios nobres. Araras com suas penas multicoloridas estragadas pelo atrito constante junto a barras de metal de cubículos improvisados.
Ouve-se falar de animais com as mais variadas doenças, exigindo cuidados especiais dos profissionais da área. Diga-se de passagem, doenças que não se apresentariam se esses animais vivessem em seu meio natural, ou se fosse respeitada sua natureza pelo homem. Possuidor de razão e senso moral, ao homem compete zelar pelos seus irmãos inferiores, os animais, deles se servindo em suas necessidades, sem abuso ou descuido. Infligir aos animais sofrimentos desnecessários, privá-los da liberdade, submetê-los a treinamentos desgastantes para que atendam à nossa vaidade, é falta grave que o homem deverá resgatar no tempo. Colocados ao lado do homem para servi-lo, os animais têm, através dos séculos, cumprido sua tarefa, fornecendo-nos alimento, agasalho, proteção. Compete-nos, na qualidade de seres morais, preservarmos as espécies, importando-nos com seu bem-estar, desde que foram criados por Deus e confiados à nossa guarda. Existem divertimentos que são verdadeiros delitos. Por exemplo, maltratar, sacrificar animais selvagens ou domésticos, aves e peixes, por simples recreação ou competições. Também é incorreto exigir trabalho excessivo dos animais, cabendo-nos lhes dar assistência em suas necessidades. Como a luz do bem deve brilhar em todos os planos, os animais nos merecem socorro em suas enfermidades, sem desprezar recursos terapêuticos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez estamos a postos, Senhor, recebendo sempre as bênçãos do alto em forma de luz, para acalentar-nos e dar-nos esperanças para dias melhores, pois sabemos que o seu Evangelho é um refúgio para todas as nossas almas ainda enfermas, neste mundo de provas e expiações. Ajudai-nos, Senhor, a vencer não o mundo, mas a nós mesmos, as nossas imperfeições morais, vivendo, aprendendo e propagando o seu Evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Fico meu abraço para todos vocês que estão aqui conosco e aguardamos, a nossa próxima oportunidade, Pedro? Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite, amigo. Boa noite, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.